No ar, Jornada Teológica, seu curso de teologia ao vivo na Melodia. Venha aprender as Escrituras e conhecer mais a Deus. Jornada Teológica com o professor Eliel Henrique. Boa tarde, querido ouvinte. Está me ouvindo e me assistindo, vocês aqui também do Instagram. É sempre um prazer, é sempre uma honra estar presente aqui, não para uma aula qualquer, mas para uma jornada teológica rumo ao conhecimento. Eu sempre pauto aqui isso, que a informação é diferente de conhecimento. Muitos têm informação, mas não têm o conhecimento, que é quando é a união entre o que você colheu e agora você sabe explicar, sabe falar, sabe dissertar sobre aquilo. Beleza? Então, eu estava um tempinho fora, gente. Vocês aí ficou sem ter a aula aí por umas 2 segundas-feiras. Estava em viagem, ali em Fortaleza, presenciando ali um momento maravilhoso, que foi a formatura da minha mãe em psicanalista e terapeuta cristã. Também tive a oportunidade de passar em alguns lugares, algumas coisas referentes a palestra, esporte, muito mais. Muita novidade para vocês também. Então, a gente foi para férias e trabalhar também, né? Foi as duas coisas. Mas estamos de volta e, claro, com um assunto que está rodando aí, né, a boca de todo mundo, o Papa, primeiro Papa norte-americano que está causando burburinho. Já tivemos aula aqui falando sobre a profecia de São Malaquias, sobre o último Papa, né, o Petrus Romano. Também já falamos aqui um pouquinho sobre como que a gente faz comparação entre Apocalipse e outras profecias. Mas hoje eu quero me concentrar sobre o Papa, porque está muito forte o assunto. E eu preciso, né, falar com mais ênfase e também pautar para vocês o que é besteira, o que não é, o que é teoria e o que é histórico, o que tem fundamento e base histórica. Fechou? Mas antes disso, já pegue aí a sua Bíblia, o seu caderno, chama a sua família, compartilha essa live. Quem está aqui também, ó, pelo Instagram, @casaldelta, como também o Instagram da Melodia 87.9, corre que estamos ao vivo, tá bom? Vamos lá? Antes de começar, vamos fazer uma oração e pedir que Deus nos abençoe e nos instrua nesta aula maravilhosa. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, te pedimos que o Senhor venha se fazer presente, abençoe a vida de cada pessoa que está vendo, ouvindo, Pai, essa aula, que o Senhor venha ensinar cada dia mais em nossos corações, em nossa mente. Te agradeço, conduz essa aula em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Gente, primeira coisa, vocês estão vendo no slide, Igreja e o Papado. Vocês sabem que o Papa agora, ele tem algumas características, eu vou deixar para falar um pouquinho no final, né? Seja a parte que ele é o primeiro norte-americano e outras coisas, mas ele escolheu um nome muito peculiar, né? Ele escolheu o nome de Papa, né? O Papa Leão XIV. E isso é muito interessante, tá? Não é aleatório a escolha de nome. Também na aula passada, né? A retrasada, eu havia falado sobre Conclave, que é um filme que quem não viu, veja, vale a pena. Um filme que retrata muito, inclusive, né, tem ali algumas similaridades com o que está acontecendo, tá? Alguns vão dizer que é teoria, outros vão dizer que é uma verdade, mas fica aí em aberto. Então, o nome que um papa escolhe não é aleatório, não é porque acha bonitinho, sempre é concernente à história, é sempre concernente à pauta que está envolvendo o seu mandato atual. Fechou? Então, para entender isso, gente, nada melhor do que uma digressão na história sobre os leões, os papas de leão. Então, o primeiro papa ali, ó, que vocês vão estar vendo depois também, através também do YouTube, é o Papa Magno, ou Leão Magno, também chamado de Papa o Grande. Ele ali foi o primeiro Papa Leão, né? Ele vai permanecer ali no reinado por 21 anos. Gente, 21 anos. Ele é um dos 4 Papa Leão que durou mais tempo. Vai ter um outro, Papa Leão III, que vai durar 25 anos. Perdão, Papa III não, 13º, né? Antes desse agora, mais de 150 anos antes do Papa Leão XIV, agora atual, ele vai durar 25 anos. Então, são 4 papas leões famosos por durar muito tempo. Então, vamos entender o primeiro Papa aí. Papa Leão I, ou Papa o Grande, ele ficou muito conhecido,
né? Porque ele deteu Átila, o Huno. Quem foi Átila, o Huno? Foi um homem muito forte na época, assim como outros conquistadores, como Alexandre da Vida, Alexandre o Grande. Mas Átila, ele teve uma expansão territorial muito grande. E ele também era conhecido pelo seu massacre, né? Ele massacrava mulher, criança, de vez, sem deixar sobreviventes. E tem alguns historiadores que incluem dizendo que até espólios de guerra ele evitava, para realmente extinguir toda aquela cultura. Então o ouro, prata, ele costumava queimar, banhar para extinguir tudo que se fala daquela cultura. O que é livro, os pergaminhos, papiro, ele queimava. A roupa, queimar tudo, para realmente mostrar que ele conquistava, não tinha mais resquício daquela cultura. Então Papa Leão, nesse período, ele sustenta, ele vai interromper essa invasão, né, que estava subindo a Europa, e isso tem uma contribuição muito forte para nós hoje. Hoje, poderíamos hoje estar com vários problemas culturais, étnicos, por causa de Átila o Huno. E esse Papa deu essa interrupção, né? Como também ele evitou de o Império Romano ser destruído rapidamente, porque se Átila conseguisse subir, o Império Romano iria ser apagado da história como se fosse absolutamente nada. Segundo Papa, gente, Papa Leão II, olha que interessante, foi conhecido pela sua excelente educação, dominava muito o grego, o latim, né? E isso permitiu, né, ele traduzir muito texto, né, antigo da história da igreja. E isso abriu muitas portas. Então ele ajudou a compreender, né, os ensinamentos cristãos. Então naquele período que ele vai viver ali, a gente está tendo muita demanda teológica, muitas disputas teológicas, e o Papa consegue ajudar, né, nesse interim. Mas alguns me perguntaram aqui no Instagram também, referente ao Papa ser bom, tá, gente? Não, botou até anônimo aqui, eu acho. É o seguinte, hoje eu vou pautar na aula as contribuições e atitudes que esses papas tiveram, tá? Não vou estar pautando aqui se é bom ou não. A gente já estudou isso um pouco na história da igreja, sobre o papado. Não faz parte do cristianismo, né? Mas é do catolicismo. Quem é cristão não vai acreditar no papado e na sua predominância. E também na Bíblia não encontramos amparo nenhum para o papado. Mas não é assunto para hoje. O que eu estou pautando aqui é a parte física, moral, tá, geográfica que os papas leões fizeram ali no seu tempo. Outro detalhe também do Papa Leão II foi sua bondade e caridade. Ele focou muito, né? Ele focava muito nesse amor aos pobres, fez muito trabalho missionário, enviou muitos clérigos para outras províncias ali para evangelizar. E temos o Papa também, Leão III, gente. Esse aqui eu vou parar um pouquinho para explicar com calma, porque ele é diferenciado. Se vocês perceberem, vou até subir um pouquinho a foto, ó. Ele tem você vê que a estrutura dele, né, é até um pouco mais imperial, é uma coisa mais mística, né? Tanto que ele está usando um pouco ali a parte de Mitra, que era um deus antigo, e isso a gente já falou um pouquinho também na aula de símbolos e mitos, como que a igreja infelizmente foi mesclando vários símbolos pagãos juntamente com o que ela já tinha de ortodoxo, né? Isso foi um grande erro, mas a gente vai estudar isso mais para frente. Mas qual o detalhe do Papa Leão III? Ele consegue, gente, fazer algo também muito forte, que ó o que eu deixei para vocês. Ele faz a coroação de Carlos Magno, ou Carlos Martel, dependendo aí da sua leitura, e é ali que vai inaugurar o Sacro Império Romano Germânico. Então, ó, entenda, até o ano 800, tá? Ano 800, e ali você vai ter um hiato de 850 anos quase, que a gente tem uma igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, até agora, se passou quase 1000 anos. E a igreja está perdendo a sua essência, já está praticando outras coisas, infelizmente está se afastando do ideal realmente cristão. E isso vai custar muito caro mais para frente, a partir do ano 800. Mas olha que interessante. Carlos Magno, ele fazia parte do Império Franco,
tá? Que hoje é a França. Inclusive, Dan Brown, no seu filme e no seu livro O Código da Vinci, ele vai dizer que é a linhagem dos francos, né, de Carlos Magno, que carrega o sangue de Cristo. É daí que vem essa teoria. Tá? A gente também tem algumas anotações desse Papa Leão III, anotando e dizendo que acredita um pouco nisso também. Tá? Talvez é daí até que Dan Brown tirou as suas suposições. Um outro detalhe também, ó, é que esse Papa aí, ó, olha que interessante, quando ele vai coroar o Carlos Magno ele vai ter uma força muito forte no Império Romano. Ele consegue impedir algo que hoje, gente, eu só estou podendo falar aqui sobre cristianismo porque naquele dia Carlos Magno impediu o maior avanço geográfico, político da época e religioso. O Islã estava subindo a Europa, o islamismo estava vindo com força. E Carlos Magno, ali na batalha, na ponte, ele impede, tá? E ali também no Golfo de Ágaba, ele impede que o povo do Islã suba, né? Suba para a Europa. Ah, professor, o que isso tem a ver comigo hoje? Gente, quem colonizou o Brasil? Europa, Portugal, né? E outros lugares da América. A gente tem a Espanha, a gente tem outros países europeus que colonizou outros países. Ou seja, se o Islã tivesse subido, todo o país ou o mundo hoje seria islâmico, né? Como o catolicismo que predominava na Europa, quando veio para o Brasil com os jesuítas, o Brasil foi catequizado católico. Então hoje o nosso país é do jeito que é, porque fomos católicos, não islâmicos. Então é um marco muito grande esse Papa aí, porque ele consegue trazer esse alinhamento entre política e Estado. Segundo Papa, gente, vocês podem estar vendo a foto aí, ó. Claro que é uma foto de pintura. Esse Papa, que é Leão IV, tá? Leão IV, ele tem uma estatura, uma visão, uma forma mais jovem, tá? Não é que ele foi Papa jovem. A gente tem um hiato aí, o Papa agora tem 69 anos. Foi até um choque, depois eu vou explicar isso também. Mas boa parte dos papas, o conclave, né? A escola de cardeais tenta mesclar entre 70, 75 a 80 anos para poder estar assumindo o papado. Mas aí é uma foto porque ele foi conhecido por ser muito prático. Ele desafiou tudo que era sobre a guerra. Então ele foi um papa muito prático. Ele pregava algumas coisas teóricas, mas também ele, de forma prática, ele também foi, né, e conseguiu fazer algumas coisas. Por exemplo, assumindo o papado em 847, ele encontrou uma Roma muito devastada pelos sarracenos. Sarracenos foi um povo também que estava ali em Jerusalém, Palestina, todo aquele território. Os sarracenos dominaram por um bom tempo, inclusive as cruzadas, né? Ali depois vai ser em resposta aos sarracenos também. Só que foi interessante que é o seguinte, esse Papa Leão, ele dá uma resposta prática, não só espiritual, como a maioria dos papas fazia. Os papas vinham, faziam oração, né? Chamavam o povo e incentivavam os guerreiros a guerrear a sua causa. Esse Papa Leão IV, ele fez ao contrário. Ele fortificou. E quando eu digo ele fortificou, gente, ele realmente pegou na enxada, pegou ali na colher de pedreiro e foi fazer muros. Ele fortificou muros, né? Ele reforçou também a fé dos cidadãos, ensinando as escrituras. E por que eu falo isso com um pouco de entusiasmo? Porque não é normal nos papas. Ao total foi 267 papas agora com esse, né? 267 papas, gente. A gente vai ter antipapas, né? Que foi papas que não foi considerado históricos e clérigos na época. A gente vai ter papas como o Papa Borgia, que fazia orgias e coisas pesadíssimas. A gente vai ter o Papa Eugênio, que matava pessoas na igreja porque não pagava ali o dízimo. Ele tinha alguns problemas também com a hóstia. Algumas pessoas comiam a hóstia errada, ele matava à noite. A gente chama de Papa Justiceiro. Então, tem várias histórias macabras de Papa. Então, o Papa Leão, a história deles, claro que a gente vai ter um ou outro ali que teve um problema, mas é marcada por força,
por inteligência, é marcada por domínio político, social, econômico, religioso. Memoriza isso para vocês entenderem que não é aleatório esse nome, tá bom? Mandar um beijão aqui também, ó, pra Marcão, ó, meu tio aqui, ó. Ó, beijão, tio. Tá lá em Salvador, gente. Tá aqui ao vivo também pelo Instagram. Vamos lá para mais um Papa, gente. Leão, gente, ó. Esse Papa Leão IX, tá? O pontificado é memorável por dois motivos, gente. Primeiro, ele fez reformas na igreja. E segundo, também, porque ele queria a supremacia papal, tá? Então vamos entender. O Papa Leão IX, ele é muito famoso também por dois motivos. Primeiro motivo, ele quis fazer uma reforma dentro da igreja. Ele começou a implantar algumas reformas no âmbito acadêmico, no âmbito espiritual, para que a igreja desse uma despertada, tá? E junto com essa despertada, ele também fez uma ruptura formal com a igreja ortodoxa do Oriente, né? Em 1054. Isso causou o quê? Ele dizendo que o papado, a supremacia vem de Roma, foi criando ruptura, né, com a igreja ortodoxa oriental. Depois, numa outra aula, a gente vai falar sobre o cisma do Oriente, né? Quando a igreja se divide ali e vai a do Oriente e a do Ocidente. Hoje, a ortodoxa, normalmente, ela é muito forte na Rússia. Você talvez já viu uma foto ali na Rússia de pessoas, né? Com a roupa toda preta, um homem todo barbudão. Ali é o Papa deles. Eles têm um Papa ortodoxo, porque eles não acreditam no Papa romano, né? No Papa ali de Roma, do Vaticano. Então, ele tem essa dualidade, né? Vamos lá. Outro Papa, em 1521, gente, 1521, o que tinha sido criado foi a imprensa móvel com Johann Gutenberg. Então, esse Papa, Leão X, foi quem emitiu a bula papal que determinou a excomunhão do monge Martinho Lutero. Então, olha que loucura. Leão, esse nome, também é caracterizado por papas que combateu o protestantismo, tá? A partir de Leão X em diante, os outros leões também combateu ferrenhamente, né, o protestantismo, o cristianismo da forma como a gente conhece. E esse mesmo Papa foi ele que excomungou Lutero. Quando Lutero coloca ali as 95 teses, né, na catedral, no castelo, ele vai ter uma audiência com o Papa, que foi o Leão X, e esse Papa vai dizer assim: Lutero, já que você não quer nada com a gente, vou fazer uma ruptura com você aqui e pronto. E ele é excomungado. E é interessante também, gente, como eu falei, nem tudo é flores. Esse Papa foi acusado de sodomia. E aí ele, olha a frase que é atribuída a esse cara: já que Deus nos deu o papado, vamos aproveitar. Ou seja, já que Deus nos deu o poder, vamos fazer o que quiser. Então, tem papas na história, assim como o Leão, né, o Leão X, que tem mazelas, tem coisas ruins e que não dá para esconder. Assim também como eu sempre digo para vocês que ser um bom professor e ser um bom acadêmico, um bom teólogo, como vocês também estão sendo, é a gente saber os dois lados. Também pro lado do cristianismo tem várias coisas ruins, infelizmente. A gente tem ali, ó, João Calvino, ele afogava, né, conhecido como pastor afogador de pessoas. A gente tem ali o próprio Lutero sendo também um antissemita. Ele tinha frases às vezes contra os judeus que é péssima. Ele tinha frases também às vezes como algumas coisas referente a Cristo que é péssima, né? Então a gente vai ter problemas. A gente teve a Inquisição protestante, né? O protestantismo brigou ali depois do Concílio de Trento e foi uma morte terrível. Então a gente tem problemas de ambos os lados. Mas, gente, vamos aqui. São 5h17 e 25 minutos, né? 5h25. Vamos dar uma pausa, dá tempo ali de você buscar um cafezinho, você chamar a família, ir pra sala, se reunir e já a gente volta. Coisa rápida, fica ligadinho aí, já volta anotando e com dúvida. Quero ver quem vai ligar pra rádio hoje. Eu quero ligar, eu quero ao vivo aqui, tá? A ligar pra gente trocar uma ideia. Valeu? Até daqui a pouco. Os livros é feito de histórias. E são nos livros onde as histórias se encontram, respiram e repousam. Morada da nossa aventura, da nossa emoção. O livro é a casa da imaginação. É lá que vivem nossos heróis.
Você já pensou de como um livro pode modificar uma vida? Todos os anos, o Grupo Bandeirantes e o Sesc promovem uma grande campanha de doação de livros. O que pouca gente sabe é que um simples gesto de doar um livro pode transformar a vida de outras pessoas. É aí que uma nova história surge. O livro doado modifica a vida de outras pessoas que recebem a oportunidade de ler um livro. Doe, participe. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro, telefone 3421-2734. Se você quiser aprender a prevenir o AVC, vem aqui cantar comigo hoje. Sim, alguns velhos hábitos você vai precisar vencer. Não desista, preste atenção. Nos 10 passitos, cuide do seu peso, faça exercício. Controle a dieta pra ter benefício e procure ajuda pra parar seu vício. 10 passitos, o açúcar e a gordura trazem malefício. Controle a pressão pra reduzir seu risco, pro seu coração não sair do ritmo. Se você quiser aprender a prevenir o AVC, vem aqui cantar comigo hoje. Sim, alguns velhos hábitos você vai precisar vencer. Não desista, preste atenção. Nos 10 passitos, cuide do seu peso, faça exercício. Controle a dieta pra ter benefício e procure ajuda pra parar seu vício. 10 passitos, o açúcar e a gordura trazem malefício. Controle a pressão pra reduzir seu risco, pro seu coração não sair do ritmo. Voltamos, como eu disse, é coisa rápida, gente. Gente, um aluno nosso aí, Carlyle, ó, mandar um beijão, nosso aluno fiel aí, tava me mandando uma mensagem aqui referente aos papas. Queridos, eu não dei um pulo não, tá? O que acontece? Foi um pulo e não foi. Tem outros papas, porque assim, ó, eles não seguem ordem cronológica, tá? Às vezes nem sempre ele vai, papa 1, 2, 3, 4, 5, não, tá? Alguns papas aí, Leão, tiveram um outro nome, às vezes tiraram ali alguns detalhes, mas outra aula, pode ficar tranquilo que a gente vai falar de papa por papa, a gente terá uma aula só sobre papas, mas aqui eu quis focar nos papas principais, inclusive nos papas que o próprio papa agora, Leão XIV, disse que se espelhava, então eu deixei já um pouco aí essa estrutura, beleza? Então olha que interessante, voltando aqui, em 1517, quando tinha 33 anos, né, Lutero ali promulgou ali as suas indulgências, o seu tratado contra as indulgências, que era doações de dinheiros, né, para garantir perdão de pecados. Foi algo que acabou com Lutero. Lutero ficava muito chateado, como outros estudiosos da época. Isso causou muito problema também na época, tá, gente? E o triste é saber que hoje essa prática voltou nas igrejas, mas com outro nome, uma outra roupagem. Mas vou deixar quieto isso hoje. Vamos lá. Outro papa, gente, que é muito interessante, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui que tá travando. Peraí. Aí, ó. Papa 11º, Leão 11º. Esse aqui é engraçado, gente. Ele ficou 27 dias e morreu, tá? Ele morreu. O papa rápido, viu? Vamos entender o que aconteceu. Temos duas hipóteses, tá? Duas.
ainda não se bateu o martelo até hoje. Primeira hipótese, gente, que é a primeira coisa que a história conta, né? A gente vai ter nesse livro o Papado e a História do Dr. Edward Cullen, ou Edward Finch, alguma coisa assim, tá? Nesse livro, ele vai dizer que o Papa, possivelmente, na sua eleição ali, não estava sendo esperada, já tinha alguns problemas de coração e, pela pressão, ele acabou tendo infarto. Segunda possibilidade também, que tem em documentos, foi que houve um envenenamento, né, quando ele foi para uma outra cidade e ele acabou sendo envenenado. De qualquer forma, esses 27 dias, esse Papa, ele conseguiu o apoio da França, né, do imperador da época, e ali ele, em 27 dias, ele promulgou algumas leis que esse próximo Papa, que foi o Leão XII, iria fazer uma constituição apostólica, tá? Essa constituição, gente, é muito interessante. Você que é fanático e curte esses assuntos de sociedade secreta, esse Papa é o teu Papa. Papa Leão XII, gente, ele promulgou uma bula contra a maçonaria. Ele proibiu ali todos os membros fazer parte de uma loja maçônica. O que é mais irônico disso? A maçonaria afirma que ele fez parte da maçonaria. A gente tem livros da maçonaria que diz que ele foi um grão-mestre. Lia, mas tinha papa maçom? Tinha. Não vai vir o caso agora falar de todos. Mas teve papa maçom, teve papas que participaram de outras coisas, e tudo é documento, tá, gente? Não é teoria da conspiração, não. É documento, é livro, tudo ratificado. Por que o Vaticano, a igreja, não fala? Por motivos óbvios. Vai ficar soltando? Não. Mas a gente tem livro de padre, livro de pessoas acadêmicos, doutores da Igreja Católica, que falam sobre isso. E às vezes chama alguns papas de antipapa, por causa das condutas desonrosas, tá? Vamos lá. E agora a gente tem esse aí, ó. O Papa Leão XIII, que foi o qual o Papa, né, Robert Petrozzi, que é o atual Papa, disse que se espelhou, que foi um Papa conhecido ali pelo seu Rerum Novarum, que foi, gente, uma reforma social. Esse Papa aí, ele é muito conhecido porque ele ficou 25 anos como Papa. Não é pouco tempo. Ele começou de 1878 a 1903 no papado. Ele governou por 25 anos. Só que o seu alvo, né, principal era a reforma social. Então ele ficou atento à inclusão social, ele ficou atento a causas humanitárias. Na época, a segregação racial também estava muito forte. Ele participou de algumas pautas para ajudar também a acabar com a segregação racial. Também conhecido por um Papa científico. Ele promulgou, e boa parte do banco, né, do Vaticano ali, ele contribuiu com a NASA, ele contribuiu com a ciência, com Harvard e Yale e várias outras universidades. Ele bancava alguns lugares para também fazer artigo científico. Então foi um Papa conhecido por ser acadêmico, tá? Um Papa que queria o avanço também racional das coisas. E agora chegamos no cardeal Robert Prevost, que agora é o famoso Papa Leão XIV. Gente, vamos entender aqui, ó. Prevost tem 69 anos, tá? Nasceu em Chicago, nos Estados Unidos. Só que também ele é cidadão peruano desde 2015, ou seja, ele tá aqui na América do Sul. Então ele também faz parte da América do Sul. Mas também ele é conhecido como pastor de duas pátrias. Pastor de duas pátrias. Tem uma atuação missionária aí muito forte. E ali em 2023, a gente teve o Papa colocando ele como cardeal para poder fazer parte ali, né? Tanto de ser votado, como também permitir a votação. Vamos entender agora esses detalhes, gente. Lembra a aula passada? Eu havia falado que, alguns me perguntaram isso, qual é a ligação agora que Apocalipse tem e também a profecia de São Malaquias tem com esse Papa. Vamos entender com calma. A profecia de São Malaquias afirmava o seguinte, eu vou até colocar aqui, ó. A profecia dizia assim, ó, Petrus Romanos quis passat ovex multis tribulacnum e quibum popular civito. Na perseguição final da Santa Igreja Romana se sentará Pedro Romano, que apacentará as ovelhas em muitas tribulações, após as quais a cidade das 7 colinas será destruída e o grande juiz julgará o seu povo.
E ali em cima, onde está Spectrum Extrema Sebit, significa pastor de ovelhas. Ou seja, olha que interessante. Esse Papa, coincidentemente, escolheu o nome de Papa Leão XIV, né? E eu contei agora que o Papa Leão, os Papas Leões, teve como principal poder, né, fonte, eles em meio a tribulações, a guerras, eles estavam sendo Papa. Então, em meio a problemas, eles apacentaram a igreja, né? Então, foi invasões, guerras, problemas teológicos, e esses papas estavam lá. Então, esse é o primeiro fator que o Papa agora vai ter que estar diante de um mundo globalizado, um mundo tecnológico, um mundo de inteligência artificial, um mundo com guerras, um mundo também com muitos problemas sociais e teológicos para ele estar. Segundo, o nome de destaque que ele pediu para estar, né, ali sempre debaixo do seu nome, é pastor de duas pátrias. E ali diz a profecia: ele apacentará as ovelhas em muitas tribulações. Quem faz isso é um pastor, tá? É um pastor que faz isso. A perseguição final da Santa Igreja Romana se sentará. Claro, gente, que a profecia de São Malaquias, como eu já falei da outra vez, a gente precisa forçar muito o texto, precisamos forçar algumas coisas. Então, é difícil. Mas quando a gente vai para a Bíblia, em Apocalipse, a gente já encontra alguns paralelos um pouco mais firmes, né? Como o falso profeta ali, como a igreja, a besta, né? A mulher que está com a besta, a mulher que se corrompe, a igreja. A gente percebe que esse novo Papa, ele tem essa noção, hoje é até uma briga na internet, né? Ele é progressista ou ele é conservador? Porque ele tem uma pauta progressista, ele diz que vai continuar o legado de Francisco, mas ele também diz que algumas coisas ele precisa refrear, em algumas coisas ele não é tão conservador, a pauta LGBT mesmo, ele segura um pouco, algumas pautas sociais ele segura, mas outras ele já é um pouco mais progressista. Então, como entender, né? Mas outro detalhe, gente. Alguém viu essa foto aí, ó? Trump Papa. O Trump fez essa foto, ele colocou no próprio Twitter dele, né? Que agora é o X, a plataforma X. O Trump colocou essa foto de inteligência artificial e disse que seria o Papa. E aí, coincidentemente, Trump, um americano, e o Papa que é votado agora é um norte-americano. Primeiro norte-americano. Gente, vocês entendem que é o primeiro Papa norte-americano da história? E aí, coincidentemente, o Papa tem essa parceria e ele tem essa ligação também com o Trump. O Trump coloca essa foto, gente, para fazer realmente uma brincadeira, uma piada, mas a gente sabe que nada no mundo é piada, ainda mais vindo de poderosos, né? Mas vamos lá, vou continuar, depois eu explico mais uns detalhes. Alguém sabe que foto é essa aí? Tudo escuro? Exatamente, foi o que eu falei, não sei se vocês lembram, na aula do comecinho do ano, em Apocalipse, eu disse sobre o apagão que teria no mundo. E já está começando na Europa. Espanha e Portugal teve um apagão. Essas fotos são aí legítimas, né? Você viu como é que para tudo. Teve um apagão em tudo, ó. Mercado fechado, posto, foi loucura. É o que disseram. Parte da Europa amanheceu sem luz nessa segunda-feira, dia 28. Isso foi em março. Os países mais atingidos são Portugal e Espanha. A falta de energia elétrica afetou também a telefonia local e o acesso à internet, que está lento. A preocupação dos governos em relação à rede hospitalar, que está funcionando com geradores, mas com as atividades reduzidas, para poupar energia. A rede de transporte também foi afetada. Gente, olha isso aí. Eu disse que até 2030, que é onde vai ser o G20, onde a própria ONU já trouxe esses dados, já trouxe esses documentos aqui. A própria ONU, lá no site oficial deles, tem lá as pautas, né, dessa reunião. Pautas como moeda única, religião única, um líder único. São pautas que eles mesmos disseram, não é teoria da conspiração. A gente também tem o próprio Papa, o novo Papa agora na sua primeira homilia, dizendo que irá passar por alguns territórios para conversar com alguns presidentes sobre a unificação do Estado e da religião, coisas que pouquíssimos papas falaram, né? E o seu nome, Leão XIV, é bem sugestivo para isso. Também ele disse sobre a pauta de tentar refrear o protestantismo em alguns lugares. Então, e agora, a mais recente notícia, gente, que ontem, né, foi colocado no jornal oficial de Tel Aviv, em Israel, que foi colocado como o grande pacto do milênio. Olha que forte, gente.
Trump e Benjamin Netanyahu declarou oficialmente que a famosa guerra, né, que tem em Israel e nos Emirados Árabes será finalizada, né? Ou seja, 72 anos quase aí de guerra firme, e parece que um acordo de paz oficial será feito. Trump ontem foi, né, acho que às 13 horas ele foi para os Emirados Árabes. A Netanyahu também está indo, e o príncipe, né, o sheik lá da Arábia também está indo para conversarem sobre esse acordo, e boa parte já estão de acordo e já colocaram no site oficial de Israel, como também o New York Times e o New York Post dos Estados Unidos, que está quase certo que o primeiro acordo de paz será feito. Gente, até aqui, o que a gente está tentando fazer? Uma leitura, não uma leitura fanática, uma leitura super sensacionalista, uma leitura exagerada, não, mas uma leitura histórica, uma leitura teológica e uma leitura racional. A gente tem um papa, o primeiro papa ali da história, norte-americano, conduz muito com o cenário de Trump. A gente tem um papa progressista, mas conservador, ou seja, um papa que está aberto a possíveis relações com outra pessoa, né, referente a mandar, a pedir para fazer alguma coisa. A gente tem também um papa que busca ali uma solução diplomática com outros países. A gente tem um papa que já está com algumas frases que está criando uma repúdia da parte da igreja. E a gente tem um mundo que está com guerras, mas guerras pautadas que os Estados Unidos está com esse poderio de dizer, vamos parar, eu estou aqui para ajudar, né? Assim como a Ucrânia e a Rússia, né? O Trump também foi lá, também o Trump está colocando a mão em quase tudo. Então, a gente tem um cenário de um país, os Estados Unidos ali como superpotência, a gente tem o cenário religioso, ou seja, a gente tem um mundo totalmente globalizado, totalmente dominado pela inteligência artificial, pela internet, pronto para receber o anticristo e receber ali o apocalipse. Como eu sempre digo, não somos detentores de dia e hora, mas somos detentores da profecia que diz, tanto em Apocalipse como em Mateus 24, Jesus vira para os seus discípulos e diz assim, se atentem à parábola da figueira. Assim como, olhando os ramos, vocês sabem o dia que dará flores e frutos, assim será na minha volta. Ou seja, temos como olhar o ramo e ter noção de tempo, século, ano. Então se atente, estude. É por isso que estudamos, é por isso que a gente faz esse trabalho aqui, esse amparo histórico. É para que a gente venha ter uma noção de quando poderia ser. Não de data, não de hora, mas a gente ficar atento a tudo que é geográfico, tudo que é histórico, tudo que é teológico que está acontecendo no mundo. Não é à toa, o mundo inteiro parou. Hoje, gente, com um clique, o mundo inteiro consegue ver uma notícia. Com um clique, todo mundo estava atenados para o Papa, né? Foi um clique e todo mundo já estava aqui vendo, tentando entender, né, o que aconteceu, quem era o novo Papa, o mundo inteiro. Então, será que não estamos caminhando a passos longos, né, para a volta de Cristo? Ou será que tudo é uma teoria da conspiração? Ou será que tudo é uma coincidência? Esse papel analítico e racional que precisamos fazer, de olhar o mundo e trazer para a ótica, né, com as lentes, a gente chama isso na hermenêutica, a lente hermenêutica da Bíblia, da história, da historiografia, da arqueologia, e tudo isso, a sociologia, né? E tudo isso a gente consegue trazer algo que não é baseado na emoção ou baseado no achismo, mas baseado em algumas coisas históricas. Mas, queridos, se vocês gostam, estão gostando da nossa aula, próxima aula a gente pode continuar nesse assunto, trabalhando como é que está o mundo, ou também a gente falar sobre outros assuntos que eu estou doido para trazer aqui para vocês. Estava com muita saudade, eu sei que em alguns momentos a gente fica pegado na internet, muito assunto, muita coisa jogada, e talvez nos crie o que é verdade e o que não é. Isso cria um problema em nossa mente, mas fique tranquilo. Siga a Jornada Teológica, você que ainda não me segue no nosso Instagram, @casaldelta, segue lá, como também o @melodia87.9, e venha participar dessa jornada, venha aprender, venha ser guiado, não por mim, mas por Deus e pela sua razão também. Venha aprender a ser crítico, venha aprender os dois lados, não aprenda um lado só da moeda, não seja falho, aprende tudo
O que você vê que é mais coerente e racional, entenda, e você acha que é o que você entende, siga e pratique, tá bom? Então, um grande beijo, é sempre uma honra e um prazer nas tardes de segunda-feira estar com você. Te espero segunda que vem. Aquele beijo, me acompanha no Instagram que lá tem aulas corriqueiras. Grande beijo e até a próxima.